Oi, eu sou a Natasha, sou professora de História do Brasil aqui no PCEP. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o tema da independência do Brasil. Esse episódio que a gente comumente aborda no mês de setembro por conta da data do 7 de setembro, do feriado nacional, em homenagem a esse episódio da história do Brasil. A nossa ideia aqui é fazer uma reflexão crítica sobre esse episódio, sem a intenção de celebrar e de comemorar, mas entender todo esse processo, problematizando como que ele aconteceu naquela época, em 1822, e como que isso reflete nos dias de hoje, na nossa memória coletiva, né? Ou seja, por que estudar a independência do Brasil hoje e como que isso afeta e afetou a nossa história ao longo dos anos até a atualidade. Então, um dos quadros que a gente vai ver é esse aqui, que se chama Proclamação de Independência. Ele foi feito em 1844. Quais são os elementos que a gente tem que destacar nesse quadro? O principal deles é o Dom Pedro I e a forma como ele está tendo uma posição de destaque nesse quadro, né? Ele tem uma posição muito glorificada, ele é retratado como um herói popular diante das pessoas, né? Com toda essa intenção de construir essa narrativa e essa imagem dele como protagonista no processo de independência do Brasil. O outro quadro que a gente tem é esse aqui, que se chama Independência ou Morte. Ele é de 1888 e foi feito pelo Pedro Américo depois de uma encomenda do Dom Pedro II, que coincidentemente é filho do Dom Pedro I. E, de novo, esse elemento que a gente destaca logo de cara é o Dom Pedro I, mais uma vez nesse quadro, tendo uma posição, de novo, de destaque, de líder, de protagonista em todo esse processo da independência do Brasil. Nos dois quadros também tem um outro elemento que vale a gente destacar, que é justamente como o povo, estou colocando em aspas porque é bem generalizado mesmo a forma como ele está sendo retratada nesse quadro. Então a gente vê aqui várias pessoas, mas já salientando que não tem uma heterogeneidade nessas pessoas, a gente não vê diversidade nelas, então são todas brancas, a gente não vê pessoas negras, a gente não vê pessoas indígenas, e todas estão sempre aclamando o Dom Pedro I, né? Estão sempre ovacionando, quase que comemorando e agradecendo o Dom Pedro I por ter dado essa independência, né? No quadro seguinte, a gente também tem uma representação desse povo, que seria esse indivíduo, uma espécie de agricultor, pequeno produtor rural, que assiste ao processo de independência quase que de uma maneira muito alienada, né? Quase que ausente desse processo, sem ter nenhum protagonismo ou posicionamento diante da independência do Brasil. Mas qual que é a grande questão nessas duas obras, né? Nessas duas representações do processo da independência? Será que elas retratam exatamente tal como ela aconteceu? Essa é a grande questão. Não, elas são representações que, em muitos casos, negligenciam e apagam, de propósito, alguns eventos que aconteceram nesse processo de independência, como o simples fato de terem tido muitas oposições, muitas divergências políticas ao processo e ao projeto de independência que se instaurou no Brasil independente. Qual era esse projeto de Brasil independente? Um Brasil que tivesse o território todo unificado e com o poder centralizado na monarquia no Rio de Janeiro, ou seja, com o poder monárquico centralizado no Dom Pedro I. Mas isso não quer dizer que não havia oposição, que não havia divergência a essa ideia de Brasil independente, até porque é importante a gente lembrar que não havia uma ideia de Brasil, nação, de nação brasileira, não havia uma ideia de identidade nacional brasileira, então todo esse projeto que se busca criar com o Brasil independente de Dom Pedro I é de criar essa ideia de nação, de uma forma muito impositiva. E é justamente a partir disso que vem essas divergências, porque se não havia uma ideia de nacionalidade brasileira, havia então diversas outras identidades no Brasil, porque o Brasil, na verdade, era composto por várias províncias que tinham realidades muito diferentes e muito distantes entre si. Então era a província do Grão-Pará, era a província da Bahia, era a província de São Paulo, de Minas, e as pessoas tinham suas realidades muito mais locais. Então, quando vem um processo e um projeto de independência do Brasil que busca impor uma ideia de nação que homogeneiza tudo, é muito violento, é muito autoritário, e a partir disso que várias guerras vão se suceder em vários locais do Brasil. Um caso muito emblemático é a própria Guerra da Cisplatina, na província da Cisplatina, que foi um conflito muito sangrento e que resultou na separação da Cisplatina do Brasil e que resultou na fundação do Uruguai, o atual Uruguai, que se tornou um país separado e independente do restante do Brasil, que se tornou independente, né? Ou seja, mostra como haviam divergências, dissidências internas e que esse projeto de Brasil independente com o território unificado, tudo sob o poder centralizado da monarquia, era violento e era impositivo.
Então, como a gente estava falando, esses dois quadros, eles são representações desse episódio que foi a independência do Brasil. Aqui a gente vê, então, justamente essa narrativa muito glorificada, muito heroificada, sendo representada no protagonismo do Dom Pedro I e em contraposição com um povo que só assiste, que só aclama, sem nenhuma participação ativa e principalmente de divergência a esse processo. E na outra imagem, a gente também tem mais uma vez um destaque e uma posição heroificada do Dom Pedro I, enquanto que as pessoas só assistiriam, né, a representação das pessoas só assistiria a esse episódio de uma forma muito ausente, de uma forma muito passiva. E aí é importante a gente lembrar, quando a gente está falando de quadros, que eles são sempre elaborados e produzidos num momento posterior ao episódio que eles retratam. Então, quando a gente retoma o primeiro quadro, ele foi produzido em 1844. Qual a importância dessa data no contexto da história do Brasil? É o início do Segundo Reinado. E o Segundo Reinado, que é quando Dom Pedro II assume como imperador, é justamente um momento de consolidação e de fortalecimento da imagem da monarquia. Então era preciso defender, desenvolver várias estratégias que criassem uma imagem tal como esse quadro, que fortalecessem a ideia de uma monarquia forte, de uma monarquia empoderada e consolidada. Porque os anos anteriores ao Segundo Reinado, que é conhecido como período regencial, foi justamente um momento de muita turbulência política e social, de muitas divergências e disputas em todo o Brasil. Então, em 1844, quando esse quadro é elaborado, quando ele é produzido, ele tem essa estratégia deliberada de produzir uma narrativa, através de imagens, de que a monarquia que está se construindo ali, no começo do Segundo Reinado, é uma monarquia forte e consolidada. Enquanto que na segunda imagem, em 1888, que ela foi encomendada pelo Dom Pedro II, ela de novo está sendo feita num momento muito crucial da história do Brasil. 1888 é o último ano da monarquia no Brasil, o último ano do Brasil Império. Porque em 1889, com o golpe da Proclamação da República, a monarquia cai e se instaura a República. E aí, de novo, por que esse quadro foi encomendado nesse ano, nesse último ano da monarquia? A monarquia já sabia que ela estava em queda, que ela estava muito enfraquecida, então ela, de novo, justamente ela encomenda um quadro que, como eu venho falando, cria uma imagem de herói, cria uma imagem muito glorificada da monarquia para justamente tentar construir essa narrativa de que o poder monárquico ele ainda é muito forte, ele ainda é muito consolidado. Ou seja, os quadros, as pinturas que a gente chama de históricas, elas são estratégias políticas, elas têm um papel político muito forte de construir narrativas e principalmente construir memórias coletivas, né? Então, quando a gente pensa na independência do Brasil hoje, né, o que significa a gente estudar o Brasil independência? Quem fez parte desse processo? Quem não fez parte desse processo? Como que foram as pessoas ao longo da independência? Tinha oposição, tinha aceitação? E como que a gente pode pensar a independência do Brasil hoje? Então, a gente fala tanto de soberania, né, o Brasil como um país soberano, é justamente nesse momento da independência do Brasil é que se começa a construir uma ideia de soberania brasileira, né? Da mesma forma, a nossa identidade nacional brasileira, a ideia de uma nação brasileira, começa-se a construir aqui com, de novo, muitas dificuldades, muitas divergências e dissidências, mas é aqui que começa esse processo. E pensando justamente na data do 7 de setembro, é um momento onde a gente repensa, onde a gente rememora esse episódio por ser uma efeméride. Como que a gente pode pensar no Brasil de hoje, né? Então, essa data, ela é importante da gente refletir sobre o passado, mas pensar no presente também, né? Como pensar no Brasil de hoje através do estudo da independência do Brasil. Se você gostou desse tipo de conteúdo, segue a gente no YouTube e no Instagram. Nossas redes sociais estão aqui embaixo.